dia a todo mundo. É uma satisfação estar aqui representando o GTPS. Um desafio, por outro lado, estar representando o Caio, né, que na dor e no sabor que ele sente mais na pele por ser um produtor e vivenciar um pouco do que a gente está falando aqui hoje. Bom, eu sou da AgroTools, uma empresa focada em solução digital para todo o agronegócio e estou na comissão executiva do GTPS nessa gestão de 2018-2021, com Leonardo Lima e Caio Pereira. Vou usar o tempo que controla aí, Josefina, o mais possível de tentar, como a gente é a mesa mais antiga, uma conversa da própria comissão, foi que a gente pudesse passar mais por uma linha do tempo do que aconteceu, as maiores lições aprendidas e que a gente realmente possa ser um atalho para alguns desafios das mesas que estão vindo e ouvir várias coisas muito interessantes de outras mesas que a gente também tem muito a aprender com vocês e trocar essa experiência. Bom, o primeiro, como que a gente está distribuído, eu acho que o principal é a representatividade do GTPS, foi o mais difícil, né? Então a gente tem um equilíbrio, óbvio, onde você vê que tem menos, né? 8% e 6%. Bom, vou falar em português e preparei a apresentação em inglês para ficar mais fácil para que todo mundo acompanhe. Mas os produtores estão bem representados, um grande volume, e principalmente as indústrias, a gente entende que é a cadeia que tem as maiores influências diretas e sofre os maiores impactos, e posicionamos as outras 4 categorias, principalmente como dar suporte para que isso possa acontecer. Um pouco da representatividade do TPS, acho que isso traz uma boa força para tudo que a gente vem fazendo. A gente tem fazendas de todos os fazendeiros em todos os biomas, em todos os estados, instituições financeiras representando mais de 50 bilhões em crédito rural, de dólares. Os números estão sempre aproximados, o Brasil é bem dinâmico, né? Na parte de, a gente chama inputs e serviços, todas as indústrias de insumos, né, e serviços, representando mais ou menos 70% desse mercado na mesa do GTPS, 10 NGOs na sociedade civil, a indústria extremamente representativa, né? Mais de 70% do todo o abate sob inspeção federal e mais de 90% do volume exportado. Varejo e os restaurantes representando aí mais de 2 milhões de pessoas atendidas por dia. Então a gente realmente consegue ter uma representatividade enorme e a ideia é como agora usar mais essa força do GTPS para levar todos os desafios que estão no momento. Estou aqui bem rápido, a gente preparou uma linha do tempo, óbvio não vou ler tudo que está aqui no meio, depois a gente pode aprofundar em cada um, mas assim, a GTPS começou em 2007 e a gente separou os pontos-chave que aconteceram. Então, e aqui você tem um pouco das datas, 2007, 10, 12, 14, 16, 17, onde em 2007 a gente tinha discutindo qual seria esse propósito e levaram quase 2 anos, 1 ano e meio, para o GTPS de fato estar constituído oficialmente, tá? Quando acontece em 2009, em 30 de junho. Depois a gente separou os pontos-chave que foi essa jornada, né? Então, a primeira nos principais debates, eu vou entrar em cada um nos próximos slides, identificar os problemas, e aí entre identificar os problemas e pensar as soluções, o mais difícil é estabelecer os posicionamentos. O que a gente ia se posicionar, aonde a gente não ia se posicionar, já que todos esses assuntos são bem polêmicos, ainda mais quando você envolve multi-stakeholders nessa história. E depois das soluções, levar as ferramentas, e agora a gente está numa de entregar e escalar essas ferramentas. Bom, vou falar um pouquinho de cada parte. O primeiro foi, a gente começa, então, quando começa essa pressão, né? Às vezes agora estão começando já muito desse cenário inicial em 2007, ali, 2008, com toda a questão do Greenpeace, o desmatamento escalando, você vê gráficos aqui, né, como que você acompanha as exportações, a gente tem a parte de produtividade no Brasil, que é algo que a gente vem crescendo, mas ninguém conseguia enxergar isso. Então, começou a ter um fardo, na verdade, né, assim, colocou que toda a pecuária nacional era um grande problema. E gostei do amigo do Paraguai, onde ele fala que é o que a gente sente também, né? Uma vez que você define o que é sustentabilidade, que você consegue medir e olhar,
a maior parte das fazendas são sustentáveis, a gente só tem uma dificuldade de como medir e demonstrar isso. Mas tinha um problema instalado de fato, e isso que move o GTPS a se organizar, né? A próxima fase é estabelecer-se fórum de debates onde entra todos esses atores das diferentes áreas. Eu mesmo, pessoalmente, começo no GTPS em 2008 para 2009. E depois a gente conseguiu algo importante, que é mais do que o Léo falou um pouco de democracia, né? E a gente tem a questão principal que move o GTPS é obter consenso. E obter consenso em 6 categorias. Se tivesse 7 era mais fácil, né? Uma recomendação de ter número ímpar, tá? Mas então a gente tem um processo de consenso onde você tem, né, o conselho diretor. Primeiro, ou seja, o GTPS delegou para as comissões, ou seja, tudo que for técnico, que for específico, que as comissões que executem, e o principal é a participação de pessoas engajadas e que dediquem seu tempo nisso para que realmente as comissões sejam efetivas. Hoje a gente tem 3 comissões trabalhando duramente aí, a parte de conteúdo, uma de JIPs e outra de comunicação, escolhendo exatamente os temas mais quentes e mais interessantes para todos esses stakeholders. As comissões reportam e entregam, né, os trabalhos para o conselho diretor, que direciona um pouco essas atividades e decidem em consenso nesse grupo, onde tem representação sempre e equilibrada de todas as categorias, um conselho fiscal, cuidar de toda a parte de transparência, etc., e a Assembleia Geral do GTPS, onde a gente faz as assembleias geral a cada ano, 2 vezes por ano, para demonstrar tudo o que está acontecendo e contar também com o apoio e com a visibilidade de todos os associados. Bom, aí vem o próximo passo, estabelecidos os debates, e aqui foi uma fase voltei um pouquinho para falar, foi muito intensa. O que o Léo fala de temperatura na mesa era altíssima temperatura e pressão, cada um puxando para um lado, sem nenhum consenso, até realmente acordar os principais objetivos, e os objetivos saem quando identifica-se os problemas, identifica-se quais são os problemas comuns, quando um consegue calçar o sapato do outro, saber aonde o calo dói. Eu acho que esse talvez seria o mais complexo de acontecer e o mais difícil. Mas uma vez que isso tenha, né, é possível pensar soluções. E dos principais problemas a gente tem aí um antagonismo, né, que a gente tem um foco forte em pressão contra o desmatamento, efeitos de emissão de gases de efeito estufa. Por outro lado, a demanda de alimento cada vez crescendo mais, né? A gente tem que alimentar mais gente, sem abrir área e melhorar as eficiências. Então, é um equilíbrio. Gostei também que a Rachel comentou de não é produzir ou preservar, né? O desafio é esse equilíbrio entre produzir e preservar. Talvez aí também ficou algo muito sedimentado que norteou bastante os próximos avanços do GTPS. E aí aqui está no meio mesmo, porque foi um processo, e acho que esse processo de estabelecer posicionamento ele vai ser sempre, porque uma vez que você definiu uma posição e aquilo não tem mais tanta relevância, tem outras pessoas mais dadas para tocar aquela agenda, não tem mais necessidade de estar assumindo determinadas posições e hora de assumir outras. Mas então aqui estabeleceu as posições que o GTPS ia trabalhar principalmente, onde ele ia se envolver, onde ele ia se engajar, os pilares principais que nortearam esse trabalho, e um foco muito grande em melhoria contínua, articulando essa cadeia por meio dessa representatividade que a gente tem e buscar informações o mais científicas e reais e confiáveis possíveis, porque nesse setor tem muito, em todas essas, nas manchetes, em várias reportagens que moveram a gente todo o tempo, você tem sempre algum nível de sensacionalismo, e o difícil é a gente separar isso para trabalhar de fato com o que tem na mesa, para que seja debatido de forma mais consistente. Nessas posições entendemos que tinha que desenvolver o que era a pecuária sustentável na prática, uma vez que não se sabia, não tinha parâmetros para definir a pecuária. E aí o grande foco, né, quando a gente vai para soluções,
era de ter o guia de indicadores. Eu acho que várias mesas estão bem adiantadas. A gente teve um trabalho intenso, enorme, que quase todo o GTPS se envolveu para a gente conseguir adequar isso daqui e realmente poder lançar. Antes disso, preparamos um manual de práticas que os fazendeiros, produtores e outros elos da cadeia pudessem adotar como medidas de práticas sustentáveis. Alguns já faziam aqueles, outros eram pequenos ajustes, outros poderiam adotar novas iniciativas. E o guia de indicadores ele vem não para falar o que é pecuária sustentável, mas é um guia que tem mais de 70 perguntas, está ligado em 5 princípios. E o grande objetivo dele é conseguir entregar as perguntas certas que cada produtor devia fazer. Na verdade, que cada elo, o guia de indicadores, ele está para todos os elos, todas as categorias que participam do GTPS, mas, obviamente, se você pegar a dificuldade ou a maior intensidade dos indicadores, os critérios se aplicam sempre ao produtor rural e depois, em segundo lugar, para as indústrias. E então o guia é muito mais que ele possa fazer as perguntas certas e um guia onde ele tem níveis de alcance, né? Então o nível 1 é que ele toma consciência daquilo e muitas vezes ele não está fazendo nada e nem está interessado em fazer. E o nível 2 ele começa a tomar consciência e vai implementar alguma coisa, até o nível 5, onde ele realmente está implementando, monitorando e aquela prática ou aquela atividade, atitude está incorporada no negócio. Bom, uma vez que tenha o guia de indicadores, o próximo passo é mapear todas as iniciativas de pecuária sustentáveis disponíveis, disponíveis no Brasil para que elas possam servir de inspiração para outros, para que elas possam ser reconhecidas, valorizadas e que elas possam servir também como ambientes para que possa escalar toda essa estratégia. E estão trabalhando sempre muito forte em comunicar isso, né? Uma vez que eu sei aonde eu estou com determinada prática, ter um manual que se aplica para que aquilo possa ser melhorado. Bom, onde a gente está, né? Desenvolvendo e engajando, né, diferentes estratégias para que todas essas soluções e ferramentas que a gente veio debatendo e construindo possam ser de fato escaladas para o Brasil, já que a gente tem uma dimensão continental. A ideia, então, estão abertos se alguém tiver interesse em doações e novos projetos, enfim. Para que viabilize o GTPS para pilotos regionais ou até trabalhos de maior escala, capacitação de técnicos e multiplicadores que possam aplicar não só as práticas, mas o próprio guia e também o máximo de suporte possível para o produtor final. Ou seja, antes a gente falou que é pecuária sustentável, colocar uma centena ou centena de práticas e coisas que ele devia fazer e não ter o suporte adequado para isso. Então, o objetivo é conseguir levar tudo isso e multiplicar cada vez mais, realmente espalhar isso por todo o campo. Contando com todo mundo ajudando, cada um em um lugar diferente, mas todo mundo apoiando, empurrando para o mesmo lugar, que é realmente escalar o GIRS. Aí um pouco das iniciativas já mapeadas, continuamos fazendo isso, tem um trabalho em curso junto das comissões para ampliar, tem muitas iniciativas no Brasil, cada dia a gente fica sabendo de uma que a gente tem um grupo no WhatsApp que vai todo dia focando coisas novas e que às vezes a gente nem sabe, e nem eles sabem do GTPS, o que é mais incrível, então a gente tem um esforço de comunicação muito grande agora também. E nesse momento que a gente está nessa nova gestão, é principalmente de conseguir capturar valor de tudo isso que a gente fez até agora, né? E capturar valor tudo bem falar de desmatamento, zero, mas como que a gente fala em valorizar a floresta em pé? Falar em adotar uma série de práticas e investimentos, mas, por outro lado, como que a gente valoriza esse produto sustentável? Entendemos que o assunto PSA, pagamento por serviço ambiental, pode ser a grande ferramenta para o momento, amadureceu desde que a gente começou, era um pouco embrionário, hoje começa a ter legislações, iniciativas, articulações nacionais e internacionais nesse sentido. Depois entrem na página do GIPS para saber mais, baixar o aplicativo, tem como você fazer todo o processo, está numa plataforma bem interessante, contando com o apoio do WWF lá atrás, agora estamos contando com um projeto de solidariedade para que isso ganhe escala e maior dimensão no campo. Vou passar rápido aqui, a gente vale a pena citar o Rally da Pecuária, que ajudou bastante, rodando o Brasil inteiro, disseminando GIPs por aí, aqui tem alguns números, tudo isso está lá no site. Aí outras participações, né,
do GTPS em diversos grupos e discussões, parceiros que têm nos ajudado e financiado de alguma forma, com conhecimento ou recurso. O mais importante, um pouquinho de todo mundo que faz parte dessa grande jornada do GTPS, cada vez a gente trazendo mais membros, mais relevância. E eu termino aqui com vocês, deixar uma mensagem aí que a gente tem trabalhado. E vamos estar esses 2 dias super disponíveis, não só comigo, com todo mundo que está participando, para trocar o máximo de ideia, aprender com vocês e também poder contar mais do que a gente já apanhou aí nesse processo. Obrigado, gente.